E aí, gente boa, tudo certo? Finalmente a gente chegou no último vídeo dessa sequência de 4 vídeos sobre subversão e hoje eu vou falar sobre a subversão na mídia do cinema, da TV e dos quadrinhos, que é a nossa área aqui. Vamos seguir lá? Então, recapitulando a teoria da subversão, que era, pelo menos a parte que eu mostrei foi a parte da União Soviética, né? Então, para a gente chegar em Hollywood, na TV, tem que lembrar o seguinte: antes da Revolução Russa de 1917, já tinha socialista e comunista pelo mundo todo. Então já tinha socialista nos Estados Unidos. Com a ascensão da União Soviética, inclusive os socialistas americanos tiveram a iniciativa também de fundar um partido comunista nos Estados Unidos. E eles começaram a agir por eles mesmos. A intervenção estrangeira, a subversão como organização, assim, a técnica organizada de subversão começou depois disso. Antes, quando começou o cinema nos Estados Unidos, já tinha americano que era pendente para o comunismo, para o socialismo, e foi assim que eles começaram a subversão do cinema. Meio como uma coisa meio de qualquer jeito, foi na tentativa e erro que eles foram aprendendo a fazer isso, e depois aí sim é que pode ter tido um intercâmbio, e aí com o intercâmbio com a União Soviética se organizou toda a forma como chegou até a gente, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, ao que tudo indica, as primeiras ações subversivas no cinema americano partiram dos próprios americanos comunistas. Eles formaram escolas de roteiristas, também formaram escolas de atores, escolas de um monte de tipo de comunista que trabalhasse no cinema. Mas especificamente as escolas de roteiristas funcionavam assim: eles ensinavam como eram os melhores métodos de inserir propaganda comunista nos filmes em doses homeopáticas para que o público pudesse se acostumar aos pouquinhos com as ideias marxistas e não chegar, esse filme aí tá falando uma coisa estranha, eu não gosto. Não, era preparado assim: façam filmes com roteiros normais, bons, agradáveis, e aí tu coloca uns 5 minutos de propaganda por filme inteiro. Assim era como era ensinada as técnicas. E tem livros ainda que eu quero muito ler para ver como é que eles ensinavam direitinho sobre isso. Isso nos anos 30 e 40 do século 20. Naquela época, os agentes ainda eram apenas idealistas, não tinham uma organização, mas possivelmente isso inspirou os russos a formatarem aquele modelo subversivo soviético que a gente tratou no vídeo anterior. Agora, fazendo um paralelo com a realidade concreta. Na minha criação, quando eu era pequeno, a mídia teve uma influência muito grande. Então dá pra dizer que a minha criação teve um componente muito forte progressista por causa da propaganda que a mídia passava. Eu não tinha muito contraponto. O que passava na TV, no filme, era absorvido por mim assim, deve ser assim. Existiam alguns contrapontos, mas em média era absorvido por mim meio que como uma esponja. Então a mídia contribuiu muito para a formação do meu pensamento no início da minha vida. Eu comecei a ter um contraponto na minha juventude adulta, ali pelos 23 anos. Eu comecei a ir na igreja e ouvir umas coisas diferentes, porque era assim, TV, cinema, escola, livro, universidade, tudo tava ali falando coisas no mesmo sentido, e aí apareceu um outro ponto que falava coisas num sentido diferente, todas aquelas coisas. E aí eu fiquei pensando, como é que será que era? Tá falando diferente de todos os outros que parece estar em sintonia, em harmonia uns com os outros. Mas beleza, eu acreditava na igreja e tomava pra mim muitas determinações que ele passava pelo modo de agir. E aí eu comecei a enfrentar alguns problemas em alguns casos pontuais. E aí, para resolver a questão, tive que começar a buscar mais respostas. E aí eu comecei a conhecer livros, documentos, muita coisa que mostrava por que é que escola, mídia, livros estavam em unidade de pensamento uns com os outros. Documento internacional, Nações Unidas, formando documentos para unificar o estilo de ensino do Estado com leis
que iam ensinar determinadas coisas que eram opostos aos valores anteriores. Então o que a gente recebeu não era assim antes. A escola não era assim quando foi criada, nem na época do Getúlio Vargas, ou nas escolas que existiam antes. Então comecei a ver da onde que vinham os contrapontos, e aí a perceber que tinha alguma coisa estranha aí. Eu lembro na 7ª série, professora explicando o materialismo histórico dialético. Ela falou luta de classes, e a história da sociedade vai evoluindo, que a burguesia antes era a classe baixa, e aí ela lutou com os nobres, e aí ela ascendeu ao poder, e aí depois era o proletariado que ia lutar com a burguesia, ia subir, e a história funcionava assim numa evolução da luta de classes. Claro, quando eu estava na 7ª série isso não ficou muito bem explicado, mas quem é que presta atenção no que está passando na escola, né? Mas mesmo assim, a partir de então a visão do mundo era essa. E muita gente ainda acredita nesse tipo de visão, que a história funciona assim, é luta de classes. Só que o que se dizia era que a luta de classes era uma coisa que acontecia normalmente, a sociedade evoluía assim. Não parece que isso está acontecendo naturalmente, parece que está sendo forçado, não? Não sei, pelo menos eu vejo isso, não sei tu. E isso é uma forma de ver que o Marx desenvolveu, que ela tem ainda um fundamento na Lei dos Três Estados do Augusto Comte. O que é a Lei dos Três Estados? Eu não vou explicar, vou só dar uma introdução. Ele dizia que a sociedade evoluía da maneira seguinte. Primeiro, a sociedade pensa a realidade de acordo com a teologia. Deus que quer, é assim que Deus pensa, e é isso que torna o centro da atitude do povo, dos indivíduos, e de acordo com o Comte, a sociedade evolui e passa a pensar mais metafisicamente. Aí puxa mais para filosofia e a metafísica, aí já não está mais tão centralizada num ente superior. E a evolução da sociedade depois do período metafísico é o período positivo, que aí é puramente científico, até questionar qual o sentido da existência do universo. Isso não faz qualquer sentido para o período positivista. E o período positivista seria o período em que nós estamos, de acordo com Comte, ou o período que começou-se. Porque, de acordo com o pensamento dele, ao pensar por esse modo evolutivo e científico, a gente chegaria ao progresso. Tanto é que na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, porque tu ordenando cientificamente as coisas, tu atingiria o progresso e a evolução da sociedade. Não dá para eu explicar mais profundamente aqui, porque é um assunto meio separado, mas isso é para mostrar como que as coisas chegam até a gente e mudam o nosso modo de pensar, ou formam o nosso modo de pensar, porque a gente não tem um modo de pensar anterior, né? Quando a gente é criança, tratados internacionais não, mas regulações internacionais que nem passaram exatamente pela apreciação dos representantes legítimos das nações, foram impostas meio que por baixo dos panos para ensinar escolas a ensinar coisas assim. Mas tem coisa pior ainda. Coisa pior. Eu olhando em algumas coisas que eu vi nos documentos que era para ser aplicadas nas crianças, eu reconheci uma. Quando eu tinha uns 6 anos na primeira série, a professora aplicou uma técnica de dissonância cognitiva na gente. Eu não sabia que era uma técnica de dissonância cognitiva até olhar. Funciona assim, 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 tem que aplicar. Isso aí já aconteceu comigo. O que era? A professora meio que contava uma história que era assim: tinha uns pais que colocavam nos filhos muitos compromissos. Eles iam para a escola de manhã e à tarde iam para o inglês, para natação, para não sei o que, para não sei o que lá, curso de não sei o que, e eles não tinham tempo de brincar com os brinquedos, e os brinquedos começaram a se sentir sozinhos e tomaram vida. E aí daí partiu então que era pra gente dramatizar isso. Eu lembro que eu meio que interpretei meu pai indo trabalhar e fazia com mímica e pegava e dirigia o carro. E aí no fim a gente fazia um protesto com uma música assim: 1, 2, 3, vamos a cantar. Crianças e brinquedos têm direito a brincar. Aliás, isso era muito das eleições diretas já, né? Ela puxou daí esse trecho. Mas assim, coloca a criança dramatizando um protesto contra os pais. O que isso deve incutir na cabeça dela? Que a autoridade maior na vida dela não deve ser os pais. Se ela está protestando contra os pais, ela deve ter uma autoridade superior. Pode ser a escola, pode ser o Estado. Sei que depois disso veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Provavelmente na cabeça dessa professora, ela não devia ter organizado exatamente por que ela estava fazendo isso.
Alguém deve ter ensinado ela a fazer isso, de acordo com documentos que eu já vi da ONU. Agora eu não lembro qual a organização certinho da ONU. Tá no Maquiavel Pedagogo. E aí algumas estratégias subversivas são aplicadas também em outros meios, não é só na mídia. Mas a mídia é um meio que eu tô tentando atingir com as histórias em quadrinhos. É bom lembrar ainda que quando a minha geração estava sendo ensinada a protestar contra os pais na primeira série, ali tudo criancinha, as gerações anteriores passaram por um outro processo de subversão, que era o movimento hippie. O movimento hippie foi fundado com base em ideias do Aleister Crowley. Tem até a música do Raul Seixas, que ele canta: "Faz o que tu queres, pois é tudo da lei." Essa frase é do Aleister Crowley. E esse movimento hippie impregnou assim uma cultura de responsabilidade. Não, paz e amor, não faça guerra, vamos todo mundo ser feliz, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Então na geração seguinte pregar assim: teu pai não é a responsabilidade mais alta na tua vida, não é a autoridade mais alta na tua vida. Fazia sentido, já que muitos mesmo tinham sido irresponsabilizados quando jovens. Tu consegue acompanhar aí uma sequência de subversão que vai sendo aplicada? Claro, tu chegou, tu recebeu um mundo dado pra ti e muita coisa já tinha sido destruída quando tu nasceu, mas não te preocupa, tu consegue resgatar aquilo que esconderam de ti, até porque não tá tão escondido. Eu tenho mais um monte de exemplo para ressaltar aqui, como tinha engenharia social aplicada nas escolas e tal, mas o ponto da subversão que eu quero ressaltar aqui é o da cultura pop. Quando o cinema surgiu, o movimento subversivo estava começando junto. Então eles começaram juntos ali, foram não meio que aprendendo um com o outro, mas estava no início. A TV ela veio bem depois, mas ainda na época que a TV começou, o sistema não estava plenamente formatado para incutir a propaganda nos roteiros de filmes, de programas de TV. Só durante os anos 60 e 70 que a manipulação dos roteiros com propaganda ganhou toda a força e entrou em Hollywood para acabar mesmo. E depois isso passou para a TV e logo depois chegou no Brasil. E aí estavam prontos para reformular completamente as mentes da população. Existem muitos exemplos emblemáticos de como o povo aceitou que as regras legais de seus países fossem alteradas após terem sido expostos a seriados, novelas que fizeram com que eles mudassem de ideia. E é engraçado que essas alterações foram tentadas antes desses programas. O povo não aceitava de jeito nenhum. Então há uma comprovação de que a exposição à propaganda faz com que o público mude de opinião. Em 60 anos, gerações inteiras já morreram e as que nasceram já começaram a aprender a pensar a partir dos novos paradigmas que começaram a ser impostos gradativamente. Por exemplo, bisavô aprendeu a pensar de determinada maneira e ensina para o avô assim, e aí novos paradigmas são quebrados, e aí o avô ensina esse empilhamento de coisas pro pai ou pra mãe, que aí tem mais paradigmas quebrados, e aí o filho aprende por programas de TV e filmes de cinema que já pressupõem paradigmas quebrados que a mãe já aceita. Então ela não diz: isso aí que tu tá assistindo tá errado. É por isso que no vídeo anterior eu perguntei: tu sabe de onde vêm as tuas ideias? E a resposta para isso nem é da TV ou do cinema, não. Porque a propaganda veiculada por essas mídias, elas vieram de intelectuais. E intelectuais que escreveram livros. Então, muita coisa veiculada com propaganda pra gente foi pensada por gente do século XX e até mesmo dos séculos anteriores. Como, por exemplo, o que eu falei aquela hora, o Comte, que é do século XVIII, se eu não me engano. Então são ideias que vêm sido propagadas, que foram pensadas por intelectuais. Não é simplesmente: eu acho que isso é legal. A pessoa que está trabalhando nisso, assim como a professora que me ensinou na escola, ela não sabe tudo exatamente o que ela está fazendo. Ela está lá agindo, ela está como agente de alguém que está planejando a subversão. Seguindo a sequência, eu deixei os quadrinhos por último. Por quê? Porque eles só foram percebidos como um meio de mídia que necessitava de subversão quando ali pelo final do século XX, início do século XXI, ali fim dos anos 90 e início dos anos 2000, as histórias advindas dessa mídia, os personagens dos quadrinhos, a adaptação para o cinema,
que era uma coisa que já existia antes, mas começou a bombar no cinema, a estourar as bilheterias. E aí o que foi percebido? Parece que os quadrinhos também necessitam de uma atuação ali, ó, porque tá chegando história dali. Então entrou a subversão nos quadrinhos com força ali pela virada do século XX para o século XXI. É engraçado que a subversão começou a se infiltrar assim forte, mas tão forte que a ponto de começar a substituir os heróis por personagens ali mais adequados à agência subversiva. Tu vê quando quando fazem morrer um e aparecer outro no lugar dele. Tu vê no cinema, por exemplo, que eu lembro, morreu o Wolverine e entrou a filhinha dele, que é a menininha, pequenininha, empoderada. Isso está acontecendo direto agora. E o que isso causa? Para quem lê história em quadrinhos, avacalharam com a minha história, eu não vou ler mais essa porcaria. Tchau, falou. E as vendas despencaram. Por que aconteceu isso? O público que lia quadrinhos não era exatamente o público que estava ali no cinema. Quem não lê quadrinhos não gosta e pensa um pouco diferente. E quem lê quadrinhos também absorveu um pouco menos da propaganda. Então, quando chega a subversão, no nível final que já estava no início do século XXI, como tu botar um sapo numa panela fervendo, ele vai saltar fora. Como é que o resto do público seria? Botou o sapo na água gelada e foi esquentando aos pouquinhos. O sapo, quando perceber, não percebe mais porque tá cozido. E aí essa subversão nos quadrinhos, ela chegou como um choque. Por isso que o público dos quadrinhos, que ele era meio diferente, começou a saltar fora. Então, considerando que a partir dos quadrinhos pode-se alcançar o cinema, a TV, como é o caso dos filmes e séries de super-heróis, e considerando que o público consumidor de quadrinhos está cada vez mais carente das histórias que eles gostavam, porque a propaganda subversiva sendo inserida cada vez mais transforma as histórias em intragáveis para eles, é que eu resolvi conceber o Onom Mangá. Como é que funciona o Onom Mangá? O Onom Mangá é um aplicativo de história em quadrinhos que a pessoa que escreve quadrinhos pode ir lá publicar. Eu tive muito receio de entrar na carreira de artista de quadrinhos, porque era assim, eu desenho, eu vou lá e entro num concurso onde todo mundo desenha o mesmo roteiro e o editor vai lá e olha, esse desenho é o melhor. Aí o trabalho de todo mundo é jogado no lixo e um recebe pagamento, mas todo mundo trabalhou de graça. Roteiro é a mesma coisa. Algumas pessoas fazem roteiro e uma aceita, ou então o cara entra com um roteiro em outro desenho, ou ele mesmo faz o roteiro e desenho e chega lá pro editor, e aí, publica? Não, tua história tá uma droga. Ou então, eu quero publicar minha história em quadrinhos, aí tem que juntar uma grana e numa gráfica, imprime tantos assim, vai custar uma grana tal, o cara não tem tanto dinheiro. Ou tem, mas é mais difícil, muito mais difícil. Então o aplicativo está disponível assim, eu vou lá e fiz um boneco de palito e cabeça e escrevi oi, e o outro é uma menina de palito com os cabelos assim, dizendo tchau, posso publicar isso aí. O que define quem é que vai querer ler. Nem no YouTube, pode botar qualquer porcaria no YouTube e o que vai definir se vai poder trabalhar com isso é o conteúdo que tu botou. Não é alguém que vai fazer uma avaliação prévia, não tem um editor que vai fazer uma avaliação prévia. Essa história em quadrinhos pode, essa não pode. Não, o princípio é que todo mundo pode publicar lá. E eu comecei publicando a minha história em quadrinhos, botei 4 capítulos, porque foi o que eu consegui fazer. Eu não consigo desenhar e escrever e fazer tudo ao mesmo tempo. Até porque eu não tenho muita prática nisso. Eu sei desenhar, mas pra parte de quadrinhos eu também sei como formar mais ou menos as cenas. Eu já estudei quadrinho, mas eu não trabalhei muito ao ponto de pegar e sair desenhando e em uma semana conseguir entregar um capítulo inteiro. Então eu chamei gente pra me ajudar. E eles fizeram a história do jeito que eu pedi, até fizeram os desenhos do jeito diferente dos modelos que eu tinha dado para eles, mas eu também não tinha dado os modelos completos, então a gente quer começar alguma coisa, tem que ir lá e fazer. Se for esperar ficar perfeito para fazer, não dá. E aí tem lá 4 capítulos da história do Think Tank que estão disponíveis para tu ler, a primeira é de graça, e as 3 seguintes tem que pagar. E é isso que vai fazer eu conseguir produzir mais, com a ajuda das pessoas, produzir mais e ainda melhorar o sistema, que ainda tem
sistema com pagamento só por PayPal, a gente quer colocar pelo Google, estamos esperando a aprovação da Apple do aplicativo há um tempão ainda, e mais um monte de coisa. E aí, resumidamente, o que acontece? A história Think Tank é uma história sem conteúdo de propaganda subversiva, e aí a partir dela consigo juntar mais gente que vai produzir mais material com conteúdo para o público consumir sem manipulação subversiva, e o que tiver de melhor a gente consegue colocar na TV, no cinema, a partir desses roteiros aí. E aí a gente vai ter opção para o público consumidor, o público que quer consumir entretenimento em TV, em cinema, e vai ter alguma coisa para concorrer com praticamente 100% de conteúdo subversivo que há. Não dá para tu assinar um canal de filme ou de série, uma rede de streaming, tu vai lá, o tempo todo estão te jogando subversão, soft porn e mais um monte de besteirada. Então a partir daí eu quero conseguir alcançar um público maior. E aí, por isso te convoco a se juntar comigo com esse objetivo comum. As pessoas gostam de assistir filmes, gostam de assistir séries. A ineficaz tentativa de fazer elas desligarem suas TVs, pararem de assinar suas redes de streaming. Só que ao consumir esse tipo de produto, elas estão contaminando suas mentes. E aí, quer participar desse propósito comigo? Então entra em onomangá.com.br, baixa o aplicativo, lê o primeiro capítulo gratuito de Think Tank e vê que vale a pena ler os capítulos pagos também, pois só assim a gente vai conseguir produzir mais capítulos e vai conseguir juntar mais gente para produzir outras histórias em quadrinhos, que é assim que a gente vai conseguir ter força para entrar nessa guerra cultural, porque é uma guerra cultural. Sendo uma guerra cultural, não vai chegar eu, um índio com um arco e flecha, e enfrentar as forças armadas de uma nação. Eu sozinho não faço guerra contra as forças armadas como exército, marinha, aeronáutica. Não, eu chego na frente de qualquer um e eu vou fazer guerra, puf. Não? Um índio sozinho não faz guerra com um exército. Um índio sozinho morre. Não é assim que a gente vai participar da guerra. A gente vai participar da guerra formando um exército. Guerra cultural, para participar nela, para entrar nela, tem que ter um mínimo. Não é eu aqui fazendo vídeo sozinho e vou estar participando na guerra. Tem que ter gente. Guerra cultural é guerra. É gente querendo fazer chover subversão na tua cabeça, querer mudar a tua cabeça. Para tu lutar contra isso, que tem a hegemonia da mídia, tu vai ter que quebrar a hegemonia da mídia. Isso é uma guerra. Então uma pessoa sozinha não quebra a hegemonia da mídia. Eu sozinho não vou lá e vou lançar outro Netflix, né? Por isso eu preciso de dinheiro. Então uma pessoa sozinha com dinheiro, tô começando devagar. Tô começando por baixo. História em quadrinhos, eu sozinho, chamar mais gente para participar comigo. Tem mais gente querendo participar dessa guerra cultural e eu tô tentando entrar ali. Quer participar comigo? Vamos formar então uma estrutura capaz de combater na guerra cultural? Então alista-te agora mesmo em Onomangá. A gente se vê lá.